paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que Deus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs, aqueles que estão ouvindo as pregações da Palavra de Deus. Quero agradecer aqueles que têm se inscrito no canal, aqueles que estão compartilhando as mensagens. Que Deus vos recompense poderosamente em Cristo Jesus. Meus amados, eu quero compartilhar uma palavra de Deus convosco, e esta palavra ela tem um alvo específico. Primeiro, eu quero deixar um tema aqui: elementos que fazem nossa fé crescer. Elementos que fazem a nossa fé crescer. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, e no versículo de número 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Veja, a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter um relacionamento com Deus. Sem fé é impossível a pessoa agradar a Deus. Veja, Deus ele é bem específico quando fala de aproximação, quando fala de agradar-lhe. A pessoa ela precisa ter fé. E aqui é um ponto muito importante desta mensagem. Por quê? Porque muitas pessoas podem estar se perguntando: mas como obter fé? Como que eu posso obter a fé? Como que eu posso fazer com que Deus implante a fé no meu coração? Eu quero ler uma passagem que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo de número 17, que diz assim: De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Aqui está a resposta para todas as pessoas que querem obter fé. Todas as pessoas que se acham ou se examinam e dizem não ter fé. Quer ter fé? Deus está te dando a recomendação. A recomendação da Bíblia para alguém que não tem fé e quer ter fé é: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia. É necessário ouvir a pregação da palavra de Deus. É necessário dar ouvido à pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a fé, ela é o combustível dos milagres. A fé, ela é o combustível que nos eleva deste mundo físico, que faz com que a gente saia desta realidade material, que saia com que a gente transponha este corpo físico, este corpo feito da terra. Aleluia! E a Bíblia Sagrada diz que a fé ela é tão importante, a fé ela é tão crucial também para a salvação. O Paulo, escrevendo uma carta aos Efésios, no capítulo 2, e no versículo de número 8 e 9. Vamos ver rapidamente Efésios capítulo 2, versículo 2 e 9. Ele diz assim: Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Veja, a fé, ela é o ponto principal também da nossa salvação. A fé, sem fé, é impossível ser salvo. É preciso ter fé para obter o dom de Deus chamado salvação. Aleluia! Glória a Deus. A fé também, ela está associada às curas. A fé está associada à cura. Aleluia! É impossível alguém ser curado se não tiver fé.
É impossível Deus manifestar o seu poder na pessoa para ela obter a cura se ela não tiver fé. Aonde nós encontramos isto? Vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler Atos capítulo 14 e no versículo 5 em diante. Olha o que diz a Bíblia. Havendo um motim, presta atenção, havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como dos principais, para insultar e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licânica, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Aleluia. Veja, meus amados, continua. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Observa. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Veja, a fé é fundamental para cura divina. A fé é fundamental para os milagres. A fé é fundamental para que Deus entre da tua causa e te dê a sua vitória. A fé, ela é também muito importante no processo de libertação pessoal. Sem fé, a pessoa acaba desistindo do processo. Sem fé, a pessoa acaba deixando o processo para trás. Aleluia. É necessário ter fé. A fé é o combustível dos milagres. A fé é o combustível da salvação. A fé é o combustível da cura divina. A fé é o combustível que faz você alcançar as bênçãos espirituais. A fé é o combustível que faz você alcançar as bênçãos também financeiras da parte de Deus. Aleluia. Veja, a fé está ligada em todas as coisas pertencentes a Deus. Aleluia. E é por isso que Satanás, ele ataca a tua vida. É por isso que o diabo bombardeia a tua vida, tentando fazer com que você deixe de ter fé, tentando minar muitas vezes a tua fé, lançando dúvida, lançando alguma coisa para que você deixe de ter fé, deixe de acreditar, deixe de confiar em Deus. Este é o motivo de Satanás te atacar, porque ele sabe que por meio da fé, Deus pode solucionar todos os teus problemas. Eu não estou dizendo eu estou dizendo todos os teus problemas. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei que tem pessoas que vão ouvir esta palavra e estão com a sua fé raquítica, estão com a sua fé praticamente bombardeada. E algumas dessas pessoas já estão até pensando em parar, já estão até pensando em desistir, mas escute esta palavra de Deus para a tua vida. Deus vai te mostrar como fazer com que a tua fé ela cresça e aumente na presença do Senhor. Da mesma forma que o diabo te bombardeia, que a carne se levanta para fazer você deixar de acreditar, deixar de confiar, deixar de depositar sua confiança e sua fé em Deus, da mesma forma o Espírito de Deus hoje te dará uma condição para que você possa obter uma fé inabalável na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus vai te dar direção hoje. O Espírito de Deus vai te mostrar o que você tem que fazer para obter uma fé poderosa, uma fé inabalável, uma fé firme. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Eu quero aqui colocar 4 pontos importantíssimos. 4 pontos importantes que, se você colocar em prática, se você ouvir esta palavra e fizer, o Espírito de Deus vai regar a tua fé. E ela pode estar quase morta, ela pode estar raquítica, ela pode estar seca. A partir desta palavra, desta mensagem de Deus, a tua fé vai saltar e Deus vai conseguir realizar aquilo que tem te prometido. Aleluia, glória a Deus. O primeiro ponto que eu quero salientar rapidamente aqui é preciso dar primazia à palavra de Deus. É o primeiro ponto. A palavra de Deus tem que ter primazia na tua vida. Nós precisamos dar atenção maior à palavra de Deus. Nós precisamos focar mais a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito na palavra de Deus. Ela tem que estar no foco, ela tem que estar, aleluia, em primeiro lugar dentro do nosso coração. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em primazia sobre as nossas vidas, aleluia. Ela tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Você tem que dar primazia para a palavra de Deus, aleluia. Você tem que tirar momentos com Deus por meio da sua palavra. Se você desprezar a palavra de Deus, se você não colocar ela como primazia da tua vida, a tua fé vai ser uma fé sempre doente, sempre anêmica, sempre raquítica, e Deus não vai conseguir alimentar a tua fé, Deus não vai conseguir encher a tua fé de força, de graça, para você marchar e alcançar os objetivos da parte de Deus, aleluia. Então escute, a primeira coisa que você tem que fazer é dar primazia para a palavra de Deus. Precisa colocar em primeiro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Ela precisa estar em evidência na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, nós precisamos educar o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser treinado por Deus. Nós temos que treinar o nosso espírito. Assim como a tua mente ela é treinada para você obter sabedoria, obter conhecimento, para você aprender alguma coisa e depois saber se utilizar daquele ensinamento, assim também é o nosso espírito. Ele tem que ser treinado, ele tem que ser educado na presença do Senhor. Aleluia. E eu quero ler outra palavra rapidamente, eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, para que você tenha estes conselhos da parte de Deus, para que a tua fé ela venha crescer e aumentar diante do Senhor. Deus ele quer treinar o teu espírito. Vamos ler Provérbios capítulo 4, no versículo 20 e no versículo 21 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração. Veja, o teu espírito, ele precisa ser treinado por isto. O teu espírito precisa ficar atento às palavras de Deus. Aleluia. A Bíblia ainda continua dizendo: inclina os teus ouvidos, preste mais atenção, dê mais ouvido à palavra de Deus, dê mais ouvido àquilo que Deus fala contigo. Coloque em primazia aquilo que Deus revela para você, por meio de sonho, por meio de visões, aquilo que Deus ele pode usar alguém para falar contigo, em profecia, em revelação. Aleluia, até mesmo numa pregação, mas dê mais ouvido, inclina teu ouvido para ouvir, para absorver, para receber a revelação da parte de Deus. Deus ele quer treinar o teu espírito. Deus quer dar habilidade para o teu espírito. Mas aqui em Provérbios 4, versículo 20 diz: Filho meu,
Atenta para as minhas palavras. Deus não quer que você atente para a palavra de ímpio. Deus não quer que você atente para a palavra do teu coração. Deus não quer que tu atente para a palavra dos teus amigos, para a palavra dos teus familiares, para palavras até mesmo de homens. Deus está dizendo para ti: atenta para as minhas palavras. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É isto que está faltando. Você fica atento a tanta coisa, a notícias, a rumores, a tanta coisa, enche a tua mente, o teu coração. E Deus está dizendo para ti aqui por meio da palavra: filho meu, filha minha, atenta para as minhas palavras. Oh, glória a Deus. Deus, Ele quer treinar o teu espírito. Deus, Ele quer fazer com que a fé que tu tem, que Ele já implantou, ela cresça dentro de ti e se torne algo poderoso, firme e inabalável na presença do Senhor. Escute o que a Bíblia ainda continua a dizer, versículo 23, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Veja, para como uma pessoa guardar o coração, primeiro, ela tem que ouvir as palavras de Deus, versículo 20, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina teus ouvidos. Aleluia, glória a Deus, não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração. Pega este conselho, pega esta palavra. Deus, Ele quer te fazer vitorioso. Deus, Ele quer te fazer vitoriosa. Mas dê ouvidos à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a outra maneira que o Espírito de Deus ele pode fazer com que a tua fé ela seja completamente aumentada? Aleluia. Hoje Deus ele quer fortalecer a tua fé. E você vai aprender estes segredos da parte de Deus. E Satanás e a tua carne nunca mais, e nem as pessoas, nunca mais vão conseguir fazer com que a tua fé ela seja destruída. Aleluia. Em segundo lugar, para ter uma fé alicerçada e fortalecida, é preciso ser praticante da palavra. Você não pode ser uma pessoa que só ouve, que só recebe e não coloca em prática. Jesus falava isso, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Eu o comparo com um homem prudente que colocou a sua casa, edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio a tempestade, veio a enxurrada, bateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foi alicerçada, edificada sobre a rocha. Veja, é tão importante você ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, porque quando vier o vento forte, quando vier a enxurrada, quando vier os ventos, a tua casa estará alicerçada sobre a rocha. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa colocar em prática. Primeiro, você precisa dar primazia para a palavra. Segundo, você precisa dar ouvidos, inclinar os ouvidos à palavra de Deus e colocar no meio do teu coração. E em terceiro, você precisa ser praticante da palavra. Eu quero ler mais uma passagem, Tiago, capítulo 1. E o versículo de número 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Veja, Deus não quer que você seja somente ouvinte, mas Deus quer que você seja ouvinte e praticante da palavra.
e não te enganando porque somente ouve uma pregação num culto, ou numa casa, ou numa rua, ou pela internet, e não coloca em prática, não. Deus quer que tu absorva, mas já coloque em prática. Aleluia. Deus não gosta de pessoas que ouvem a palavra e não colocam em prática. Deus, ele está te aconselhando aqui hoje. Pega esta revelação, pega esta palavra de Deus e já começa a colocar em prática sobre a tua vida. Deus vai fazer a tua fé crescer. Deus vai regar a tua fé a partir de hoje. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Agora, outro ponto importantíssimo para que Deus possa fazer com que a tua fé, ela aumente, ela cresça, ela tenha crescimento, é meditar na palavra de Deus. Deus precisa que você medite. Por quê? Porque quando você medita, eu estou falando meditar e não ler, quando você medita, as palavras que você está meditando, elas entram dentro da tua mente, elas vão para o teu espírito, elas vão para a tua consciência, aleluia, e ela começa a formar vida dentro de ti. Deus, ele quer fortalecer-te, mas tu precisa meditar na palavra. A meditação faz coisas muito poderosas no teu interior. Por isso que o diabo te distrai. É por isso que quando você quer meditar, acontece alguma coisa. É por isso que quando você quer tirar um tempinho para meditar na palavra de Deus, alguém aparece, quebra alguma coisa, você fica com medo, fica distraído, alguém chega, uma criança começa a incomodar. Por quê? Porque a carne e o diabo sabe que quando você começar a meditar, a tua fé ficará firme e inabalável na presença do Senhor. Aleluia. Deus também disse isso para Josué. Josué, medita de noite na minha palavra. Livro de Salmo 150 fala muito bem claro disto. Salmo 1 fala isto. Aleluia. Deus quer que você medite na palavra de Deus. Seja uma pessoa que medite. Medite profundamente na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Não leia como se fosse um livro. Medite porque isto é espiritual. As palavras que você meditar, elas vão entrar dentro de ti, elas vão enraizar no teu coração, elas vão germinar no teu espírito, aleluia, e Deus vai te fortalecer de forma extraordinária. Medite na palavra de Deus. Não tenha preguiça, medite na palavra de Deus. Não tenha desânimo, medite na palavra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o último ponto aqui, fundamental para que Deus ele consiga fazer com que a tua fé ela cresça, são segredos que você tem que colocar em prática. Escute, não adianta ouvir esta palavra e não fazer. Você tem que colocar em prática isso que estou te passando. Eu falei que eram coisas simples, mas estas coisas simples funcionam na minha vida até hoje. Eu já passei por tanta coisa, fui bombardeado de muitas maneiras, perseguido de muitas formas. Aleluia, caluniado, injuriado, já me tiraram oportunidade, já não deixaram eu pregar, já falaram mal de mim, já me jogaram pedra, já tentaram me destruir, já tentaram me matar. Eu continuo de pé na presença de Deus, sabe por quê? Porque eu coloco esses conselhos em prática. Oh, aleluia! Oh, Ramaya, Labagachandaramagaia. Oh, bendito seja o nome do Senhor, eu estou sentindo a presença de Deus. Pega esses conselhos do Espírito. É simples, mas vai te dar vitória. Aleluia. O último ponto é dar ouvidos à voz do Senhor.
dar ouvido à voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus. Você precisa entender a voz de Deus. Dê ouvidos à voz de Deus. Deus muitas vezes falou contigo. Deus muitas vezes colocou um sentimento no teu coração falando contigo. Deus muitas vezes te deu sonhos falando contigo. Deus muitas vezes falou dentro da tua mente, tu pensou que era coisa da tua cabeça, mas foi Deus falando contigo e você não deu ouvido. Aleluia! Glória a Deus! Dê ouvidos à voz de Deus. E Deus vai fazer com que a tua fé raquítica, seca, fraca, quem sabe até alguns que vão ouvir tá com a fé destruída, mas a partir de hoje, oh aleluia, Arabagaia lambagashore mekandaramachandaramagaia. Ai, amandogoshore mikovasaya lamagasuri mikandaramachandaramagaia. Receba a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Receba o poder do Espírito de Deus na tua vida. Receba Deus regando a tua fé agora. Oh, aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui. Você que está com a fé destruída, Deus está reconstruindo de novo. Deus está implantando de novo. Deus está te visitando de novo. Aricamachore miclon de fou de fei de colderácia. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está te fortalecendo, Deus está te dando força, Deus está te dando uma nova fé, Deus está regando a tua fé. A partir desta mensagem, você já não é mais a mesma pessoa. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Eu encerro esta mensagem. Eu encerro esta palavra, 27 minutos já. E quero te dizer que se você colocar em prática o que você acabou de ouvir, você já é, pela fé, uma nova pessoa. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, teu lar, tua família e teu ministério. Compartilha esta palavra. Se inscreva no canal. Deixe os seus comentários. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.